Olá, vamos continuar com a pregação do Evangelho. Estou falando hoje sobre as informações sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tá certo, meu amado? Se você almeja o céu, se você almeja a volta do Senhor Jesus, se você está aguardando, então assista esses vídeos e outros mais que tem no meu canal e acompanhe com a sua Bíblia. Porque eu só prego as Escrituras, somente. Certo? Já há muitos anos que eu só prego as Escrituras, somente. Somente o que ela diz. Tá certo, meu amado? Para que você aí tenha a informação precisa das profecias. Tá bom? Então, eu quero convidar a você, mas antes quero fazer uma pequena correção desse primeiro vídeo que eu acabei de gravar. Quando eu disse João 14, eu confundi. É João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Eu também gosto muito do evangelho lá de João capítulo 14, por isso que eu confundi, tá certo? Só uma pequena correção aí para que você fique aí atento, que quando há um deslize eu tenho que, é mais correto eu corrigir, tá certo? Mas aqui eu quero que você acompanhe comigo, porque aqui a palavra de Deus está mostrando aqui em Atos, né, outra passagem falando sobre Jesus Cristo, tá bom? Atos, aqui no capítulo 2, acompanhe comigo aqui. Atos no capítulo 2, aqui o verso 31, diz aqui, ó. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Até isto, a profecia está mostrando que o corpo de Jesus, ele seria morto, crucificado e seria colocado numa sepultura, mas o corpo dele não entraria em decomposição, como entra o corpo de qualquer ser humano. O corpo de Jesus Cristo não se decompôs na sepultura, tá certo? Então aqui diz, exaltado à direita de Deus, depois que ele foi morto, crucificado, colocado na sepultura, ele ressuscitou e foi exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora vê e ouvem, né? Pedro no discurso dele aqui, falando aqui no livro de Atos, né? Ó, isso que vocês estão vendo aí, vocês estão achando aí que todos esses apóstolos estão embriagados, não é verdade, porque são apenas 9 horas da manhã, eles não teriam como estar, eles não bebem. Isso aí foi o que ele prometeu, que depois que ressuscitasse, o Pai enviaria o Espírito Santo, né? O poder. E aí, o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes em forma de língua, né? Como um som, mas em forma de língua de fogo sobre cada um deles. E todas aquelas 16 nações que estavam, representantes de 16 nações que estavam ali, ouviram Pedro e os outros falarem na sua própria língua materna, tá certo? Então aqui diz, ó, disse Davi, Pedro falando, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. É? Então, portanto, que todo o Israel fique certo disto, Pedro falando, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos e em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Verso 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse batismo em nome de Jesus Cristo é o batismo bíblico que apaga os pecados, os nossos pecados, e nos dá a condição de recebermos o dom do Espírito Santo. Então, quando você é batizado desta maneira, aqui as Escrituras, elas estão apoiando, estão dizendo que você, daí por diante, na sua jornada, você vai ser ajudado, você vai receber o dom do Espírito Santo, porque daí por diante você vai ser provado. Você vai passar por provas difíceis e o Espírito Santo vai estar em você, te ajudando a superá-las. Tá certo?
E os pecados foram perdoados, os seus pecados. E o batismo bíblico verdadeiro. Tá? Então, fica aí para você, tá certo, meu amado? Você investigar. Porque depois de quase 30 anos, foi que eu fui encontrar esse batismo. Mas ninguém fala nele. Ele é um batismo que o pessoal... Mas Pedro era o apóstolo de Jesus. O apóstolo Pedro. Né? E Lucas, lá em Lucas 24, 47, também fala que seria pregado o arrependimento em seu nome. Em nome de Jesus. E Saulo foi batizado lá em Atos 22, 16. Lá Ananias diz, por que te demoras? Levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome dele. O nome dele. Então, eu quero que você venha comigo aqui para outro texto, que é o livro de Isaías, no capítulo 11. Aqui diz assim, ó. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Olha aí. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse aqui é o propósito de quem segue Jesus Cristo. Morar num ambiente saudável. Ter uma vida saudável. De felicidade e alegria. A verdadeira paz que ele nos promete. Então, meus amados, eu, aqui no livro de Lucas, onde a gente está estudando aqui essa profecia, também nos mostram aqui que esse Jesus viria para o surgimento de muitos e a queda de outros tantos, outros muitos. Quem é que hoje está caindo, está tropeçando no Salvador? Jesus Cristo. Certo? E quem é que está surgindo como seguidor dele? Então, é isso que nós temos que ver. Você está seguindo a Jesus, meu querido amado? Talvez você tenha afirmado. Mas aonde você se encontra hoje? Aonde que você se encontra? Você é batizado em nome dele? Ou não? Então você tem que fazer essas perguntas para você mesmo. Você está batizado o batismo de Atos 2:38 em nome dele? E esse batismo, ele é confirmado por Gálatas 3:27. Esse batismo. Fala ali que aqueles que revestiram de Cristo, que se batizaram em Cristo, se revestiram de Cristo. Gálatas 3, 26, 27. E Colossenses 3:17. Fazei tudo em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus, o Pai. Pense bem. Seguir a Jesus não é só falar. Eu sigo a Jesus. O nome dele não é isso, não. A decisão mais importante que alguém toma nesta vida é quando ela decide, pelo conhecimento das Escrituras, a seguir Jesus.
E quando ela decide, ela assina o certificado de batismo dizendo: eu quero ser batizado em nome dele. Atos capítulo 16, verso 31. Aquele cancereiro de Filipe foi batizado em nome de Jesus Cristo. Filipe, discípulo de Jesus, saiu pregando. Lá quando Jerusalém foi invadida, desencadeou uma perseguição tremenda. E ele saiu pregando em Filipe, ali em Atos, no capítulo de 9 até 12, eu não me lembro bem o capítulo. Mas está mostrando que Filipe batizou um homem eunuco, um homem importante. Ele era superintendente da rainha de Candace. E ele foi batizado em nome de Jesus. São 10 batismos no livro de Atos. Mas ninguém fala. Ninguém menciona esse batismo. Ué, mas se a Bíblia diz que esse batismo aí, você recebe o perdão dos seus pecados quando você toma a decisão de estar nesse batismo, pelo sangue de Jesus Cristo. Quando você se batiza em nome dele, você recebe. Você recebe o perdão dos seus pecados pelo sangue dele. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 19. Está dizendo que pelo sangue dele, ele entrou na presença do Pai em seu lugar. Você é pecador, eu sou pecador, não podemos entrar lá no céu, na presença do Pai. Ele já entrou com o seu sangue. Então ele tá na presença do Pai, com o seu sangue puro, que ele não pecou, em seu lugar e em meu lugar. Mas isso, se de fato você recebeu esse batismo em nome dele. Isaías capítulo 53 está falando lá que ele veio como um cordeirinho, levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Mas ele fez isso aí para que eu e você pudéssemos serem salvos. Tá certo, meu amado? Então aqui diz 1 Pedro, capítulo 2, aqui perto de Apocalipse, pega a sua Bíblia. É bom quando você acompanha com a Bíblia, porque aí você vai aprender do que está escrito na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, aqui no capítulo 2, essa epístola de 1 Pedro aqui, eu gosto muito que ela fala explicado claramente, certo? Verso 7 e verso 8. Diz aqui, ó. Bem assim, ó. 1 Pedro 2, verso 2. Então diz assim, ó. A pedra. Por que pessoas hoje estão tropeçando? Tropeçando, é verdade. Estão caindo. Estão, para aqueles que são incrédulos, para aqueles que são obstinados, para aqueles que são fanáticos. Bom, estão seguindo um segmento religioso, sim, mas estão tropeçando no Salvador. Olha aqui, a Bíblia mostrando aqui, ó. Então, diz aqui, ó. Verso 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Esses que jamais serão envergonhados são aqueles que estão surgindo. Aqueles que querem seguir a Jesus pelas Escrituras somente. Entendeu? Então, portanto, para vocês, os que creem, verso 7, esta pedra é preciosa. Para vocês que creem em Jesus Cristo e se batizam em nome dele. Porque quem crê, diz que crê e não se batiza em nome dele, vai batizar em outra coisa, então não creu. Se você crê, lá o carcereiro de Filipe perguntou para Filipe: olha, tem água, o que é que precisa para eu ser batizado? Se tu crê em Jesus Cristo, creio. Entrou com Filipe na água e foi batizado. Ananias disse para Paulo: olha, por que te demoras, Paulo? Levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome dele.
Atos 22, 16. Ou é 16, 22? Eu sempre troco. Parece que é 16, 22. Então, olha bem isso aí. Então aqui está dizendo o seguinte: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, os incrédulos, olha aqui o que diz. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço. E rocha que faz cair. Faz cair quando? Pode até perdurar até a volta de Jesus, ou até a pessoa morrer dizendo eu sirvo a Jesus. Mas se ela não morreu preparada, lá em Daniel no capítulo 2, verso 34, está falando que vai soltar uma pedra sem auxílio de mãos, e vai cair, vai espatifar todos os reinos da terra. E se a pessoa está dentro de algum reino enganoso, ela foi junto. Ela foi junta. Esses são os que caem. Mas não estou aqui condenando ninguém. Porque muitas vezes a pessoa é uma pessoa sincera e a pessoa não sabia, como eu fiquei 20 e tantos anos, eu não sabia. E passei por esse batismo também, que batizam por aí. Que não é em nome de Jesus. Mas o batismo verdadeiro que eu encontrei foi esse. Na Bíblia, em nome de Jesus Cristo. E aí eu fui lá e creio nele, que é o meu Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está nele, não está em outra coisa. Não está em outra coisa. Então, para você receber a vida eterna que está nele, você tem que ser batizado em nome dele. Porque você vai se revestir dele. Como que você vai se perder se você está revestido em nome dele? Mas aqui na terra, não aceitaram e não aceitam também não. Não, quero nem saber. Então, presta atenção aí. Tá? Então, aqui diz aqui. Então, ele é a pedra que faz cair. É a rocha que faz a pessoa cair quando a pessoa está na incredulidade. Tá, meu amado? Então, eu não estou aqui para apontar ninguém com meu dedo. Nada disso. Não estou apontando. Estou lendo o que está nas Escrituras. Tá certo? Para que você tenha tempo de se preparar adequadamente. Porque o que vai valer Jesus aparecer e eu e você não estiver preparado? O que nós fizemos na terra? O que nós conquistamos nessa terra fica tudo aí. Fica tudo aí para ser destruído. E a salvação. Então, seja sábio. Seja sábio. Porque Jesus, ele está escolhendo pessoas. Eu falo porque o fato de eu estar aqui falando com você e pregando essa mensagem, eis aí um impossível que existia. Mas não existe impossível para Deus e para Cristo. Não existe. Eu sou uma prova disso. Tá certo, meu amado? Não quero falar de mim, mas só uma prova. Que quem olhasse para mim há 30 anos atrás está perdido. Mas eu estou aqui, agarrado na mão de Jesus, pela fé. Tá certo? Então, meus amados, aqui eu li primeiro Pedro, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Diz aqui, ó. A pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não crê tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. E tem também aqui, que eu já investiguei, se você quiser confirmar mais alguma coisa, Salmo 118, 22, Romanos 9, 35, e vamos para a próxima passagem. Eu vou citar para a gente, que é Salmo 93, verso 2 e Isaías 61, verso 1. Com Isaías 61, nós fecharemos esse vídeo. Isaías 61 foi quando Jesus Cristo, ele pregou pela primeira vez para começar o seu ministério. Você vai, o tempo do vídeo aqui já foi, diz bem assim, ó, o tempo do vídeo já está chegando no final. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos
prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Que Deus nos abençoe. Jesus leu esse texto diante dos chefes, dos sacerdotes, dos fariseus, lá. E quando colocou a Torá lá, que ele se assentou, que começou a falar, foi o momento que ele foi aí rejeitado por todos eles. Não aceitado a partir daí. Que Deus te abençoe e te guarde. Tu é precioso para Jesus, Ele te ama. Um forte e abençoado abraço, em nome de Jesus. Amém.